A indústria, isso eu estava perguntando, se a indústria tem um papel nisso, porque criaram-se novas categorias no FBB de homens menores e principalmente mulheres bem menores. Não é o wellness, não é o classic bodybuilding, não, que tem o cara usa aqueles bermudão enorme que cobre metade do corpo. Quiseram ver a coxa. Ganhou no coxa. Acho que é wellness. Não dá pra ver a coxa. Na NABA ele chama de men's fitness. Na FBB, ironicamente, parece ser o fisiculturismo clássico, mas não tem nada a ver com o fisiculturismo clássico, é outra coisa. O Steve Reeves, que era pequenininho, tinha 1,85 m e pesou 97 quilos. O Reg Park tinha 1,87 m e pesou 107 quilos, né? Isso em 1950. Então os caras não são pequenos, né? Porque ficaram pequenos depois, né? Vista da massa que foi colocada junto com esteroides, né? Então isso passa a ser talvez mais comercial. O cara pode pegar aí uma mídia, pegar um contrato com uma bermuda mesmo, um desodorante, uma coisa assim é mais aceitável, né? É um físico mais aceitável e mais prático, convenhamos que é mais prático. E também não tem, um fator importante, não tem aquela pecha de que o cara é um produto de esteroides anabolizantes, produto de hormônios, né, sintéticos. E embora use. E mulheres? A mulher é um produto que não vendeu. Porque você vê, a própria FBB terminou agora no ano passado com todas as competições de physique, o bodybuilding feminino. A culpa não é dela, a culpa é da própria entidade que deixou chegar nesses pontos. Porque quando você pega lá atrás Liza Lyon, a Bear France não, já era grandona, mas até mesmo essas mulheres fisiculturistas da década de 70, até começo de 80, até 80, elas eram bonitas, eram fortes, treinavam pesado, tinham um grau de muscularidade acima da média, mas não eram esses monstros. A Corey Everson, a Bear France era normal. Bear France era praticamente normal. Aquela foi casada. A Raquel Elcio também. A Raquel Elcio não, aquela que foi casada com aquele ator de filmes de luta lá, o francês lá, o Jean-Claude Van Damme, né? Aquela também era uma competidora lindíssima, né? Uma mulher que andava forte, lindíssima, mas tinha um físico bonito, corpo, né? De quem é a culpa? É a própria entidade que deixou chegar naqueles níveis, né? Porque para uma mulher, convenhamos, né? Eu vim da roça lá do sul, no meio das polacas, das alemãs lá, das italianas, elas até hoje, lá no meio da roça lá, elas fazem serviço de homem igual, se não fizer melhor. Aquelas roceiras lá são fortes, tem uma estrutura muscular muito forte, mas nada que chega a ficar parecido com uma físique de um Olímpia, por exemplo. E essa monstruosidade em termos de tamanho muscular, claro que foi feito com o uso de toneladas de hormônios masculinos, né? E é uma questão de lógica, porque, por exemplo, se eu acho incorreto, né? Eu acho incorreto um homem se entupir de drogas hormonais femininas para ficar parecido com uma mulher, né? O inverso também é válido, né? Porque a mulher vai se entupir de drogas masculinas para ficar com a musculatura de um homem. Isso aí deveria ser, de cara, já ser coibido pelas entidades, né? Mas o desafio é, sim, mas a base do quê? De uso de toneladas de hormônios masculinos, né? E agora tem aí uma ou outra reclamando, chorando e tal. O que eles vão fazer? Eles vão manter a categoria até que essas que estão competindo a nível profissional acabem. E a carreira também é meio curta, não é muito longa, né? Então logo aí não tem mais. Para manter muito tempo também, tomando tanto. Não dá, né? Não dá, nem homem aguenta. Não dá. A gente queria fazer uma pergunta final importante aqui para fechar a coisa. Dessa parte, desse período heróico em que vocês se recrutavam basicamente romântico. entre judocas e
e até chegar agora, que vocês têm uma entidade grande, o que você acha que foi o seu legado? A gente não entrevistou você para começar por acaso. Não, eu sempre fui um bom aluno, né? Eu tive bons professores, né? E então pessoas que me antecederam, imediatamente antes de mim, inclusive, e outros bem antes, que são figuras, personagens históricas, deixaram aí uma lição, um legado que eu resolvi, ou uma bandeira que eu resolvi pegar e levá-la à frente mesmo, parecendo uma figura quixotesca, né? Às vezes eu me lembro muito do Dom Quixote de La Mancha, mas alguém tem que fazer, e eu achei que era eu, né? E foi o que eu fiz. Então, quando o Adalberto Pereira Júnior, que era fã do treinamento de força, em 76 assumiu a federação, ele quis muito, e eu fui vice dele, ele queria muito reinstituir, e junto com o Lércio Martinez, reinstituir ou incluir os levantamentos básicos, exercícios básicos no fisiculturismo, porque a federação tinha sido extinta, nunca mais fez e tal, e achava legal. Bom, e tinha que começar de algum jeito, né? Vai começar com quem? Com os fisiculturistas, lógico, fortes, que gostavam de fazer supinão pesado, que ainda faziam terra, hoje os caras não fazem, que faziam agachamentão afundado lá embaixo, né? Agachamento, eu lembro o Alex Rybak, agachamento é exercício para macho. Era assim, né? Quer dizer, na verdade não é exatamente isso, mas é o que se dizia. Então, esses eram os culturistas da época, os caras eram fortes, muito fortes. Né, eram resistentes, eram saudáveis. Nessas décadas de 70 até 80, os fisiculturistas, os halterofilistas, eram a espécie mais saudável do mundo, eram vistos como tal. Hoje não é mais assim, é uma pena, né? Bom, então onde nós vamos buscar? Bom, quem que treina pesado? Uma boa parte dos fisiculturistas da época, dos modeladores, treinavam pesado. Os levantadores de peso olímpico treinavam pesado. E os judocas, já naquele tempo, já treinavam, puxavam ferro mais ou menos. Entre os outros lutadores, eram os que mais puxavam ferro, né? Todos sempre se destacaram muito com treinamento de força. E lá fomos nós atrás dos caras. Você não quer competir aí? Estava acontecendo competição, vai lá. O cara estava jogando um futebolzinho, largava, ia lá de shorts, camiseta e com um tênis. Ia lá, agachava, fazia um terra. E foi assim que começou, em 76, a primeira vez. Foi uma experiência, né? Em 77, sim, aí já fiz a primeira competição paulista oficial. E a coisa foi crescendo, e em 80 e tantos nós já fazíamos competições muito bem arrumadas, campeonatos sul-americanos, brasileiros, né? Já começou a ter uma repercussão internacional, né? Alguns atletas batendo recordes mundiais, como o caso do Habib Gattas com o Júnior, né, de supino. E assim por diante. E alguns que chegando perto de atletas de nível. Na Cléria, com sul-americano, vários, né? Títulos sul-americanos, muitos. Recordes sul-americanos, muitos. E esse pessoal, a maioria veio ou do fisiculturismo ou do levantamento olímpico, nessa época, né? Por exemplo, o Tamer Chahine, o próprio Vidal, o Codmich, para citar três, né, vieram do levantamento olímpico, né? Mas e aí, o que você está deixando? O que você construiu e o que você acha que se tiver que falar para o pessoal que vai... Olha, eu acho o seguinte, lamentavelmente, o pessoal, alguns até são amigos meus, eu acho que são, não sei. Eu penso que eu sou deles, né? Eu acho que eles estão trabalhando bem em alguns setores, mas em outros setores estão deixando muito a desejar, sabe? Muito a desejar.
Porque para competir no básico, por exemplo, o mesmo levantamento olímpico é outro exemplo, né? No esporte de força, você pode começar a competir com alguns meses de treinamento. Claro, tem uma categoria estreante, categoria juvenil, pré-juvenil, júnior, mirim, sei lá, inventa os nomes lá. Mas dá para fazer. Olha, nós tínhamos, quando eu comecei a criar as federações esportivas específicas para cada modalidade, luta de braço e powerlifting, nós tínhamos campeonato paulista de primeira, de terceira, segunda e primeira divisão em especial. Eram 4 campeonatos paulistas. 4, de níveis diferentes. Tinha um coeficiente, né, que era a forma Malone na época, né, na forma Schwartz. Forma Schwartz, né, e a forma Malone para as mulheres, que definia esse índice para classificar o cara na terceira, segunda, primeira ou categoria especial. E todas as competições absolutas eram lotadas. Hoje eu não vejo isso. Eu não vejo eles cobrarem ingresso, por exemplo, fazer um belo de um espetáculo, um show, né? Tem que ser assim, tem que estar show. Eu fui agora recentemente num campeonato no interior. Quem que estava assistindo? Os familiares. Os familiares. Fisiculturismo? Não, de BF. Quer dizer, se há 20 anos atrás nós tínhamos diversos níveis de competições. Nós tínhamos Campeonato Paulista Feminino, Campeonato Paulista de Master 1, Master 2, né? Campeonato Paulista de primeira, de terceira, segunda, primeira divisão, divisão especial. Fizeram várias competições, sempre com bom público, né? Até com cobrança de ingresso, com os atletas dando show, né? Enfim, o show não era só levantar grandes cargas, era também fazer um espetáculozinho extra, dar uns berros, uns tapas no outro, umas coisas assim, típicas entre nós, assim, né? Isso aí atraía o público, né? Gente bonita na plateia, né? Então, isso aí é legal. Isso não tem mais, eu acho que não tem mais, eu não vejo isso, né? E aí, claro, não atrai, passa a não ser atrativo para o grande público, nem para a mídia, nem nada. E por exemplo, levantamento de peso olímpico. É um esporte olímpico, claro, né? Já diz, levantamento olímpico, que ninguém pratica. Hoje, agora, pelo fato de um técnico no Rio de Janeiro ser uma pessoa muito dedicada, muito diferente, tivemos alguma boa representação no Campeonato Mundial, atleta até peso pesado, fazendo uma marca muito boa, chegando próximo ali dos 3 principais, né? Chegou em quinto, se não me engano, uma marca espetacular para nós, mas não tem a motivação popular. Por que não faz, por exemplo, campeonatos de levantamento popular? Isso tinha antigamente, por que não fazem mais? Vamos para o popular. Põe o cara para levantar um peso lá. Ensino básico, principal, levanta. E aí você vai pegar fisiculturistas, basistas, os próprios lutador de judô, jogador de vôlei, basquete, etc. Todos eles fazem isso. Faz um campeonato popular, dá uma premiação. Quem sabe aí você consegue não só motivar muito mais gente a treinar, mas também a conseguir novos valores, né? Que o Vidal surgiu assim. Como é que o Vidal apareceu? Não foi do nada. O Vidal começou a fazer fisiculturismo. Aí a gente observou, o cara é forte para burro, muito forte. Não conseguia treinar leve porque não gostava. E tem que treinar um pouco mais leve para poder dar aquela densidade muscular e tal. Não conseguia. Vidal, vamos lá no Palmeiras. Falou, nós temos um cara aqui, como era o nome do técnico lá? O Luiz Gonzaga de Almeida. Luiz Gonzaga de Almeida também foi basista, dos bons. O achamento dele foi incrível. O primeiro a fazer 300. Segundado pelo... o Vidal, o Tamer e ele foram os primeiros a fazer 300 agachamentos. E aí, tem um cara aqui que levanta 120 quilos na barra, eu também fiz, na barra comum.
120, não uma barra olímpica, né? É comum, isso é uma façanha de força, né? Eu cheguei a fazer 127 quilos nessa barra. Não, levantamento. Tipo de clean. Um clean com impulsão em cima. Levantar o peso, tá? Eu joguei 127 quilos lá. E o Vidal fazia isso brincando com 120. Aí ele falou assim, essa história eu já ouvi. Deixa eu ver, quero ver aí. Porque o Vidal não era um cara assim, ele era grande, forte, mas não era enorme, né? Nunca foi, né? Aí ele chegou lá, o cara olhou e falou, pô, tá desarrumado isso aí. Bom, em um ano o Vidal ganhou o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Sul-Americano, o recordista sul-americano. Em um ano e pouco. Veio da onde? Eu fiz culturismo, né? Mas por quê? Porque houve uma oportunidade, senão eu ia estar lá sendo um João Ninguém no fisiculturismo. Aí depois ele foi campeão mundial de luta de braço, foi campeão sul-americano de básico, foi tudo, menos o fisiculturista, que não era para isso. O negócio dele era outro. Então, precisa criar essas oportunidades, né? Por exemplo, eu acho ridículo o presidente da Confederação Brasileira de Levantamento Olímpico devolver verba como aconteceu, foi noticiado pelo menos, que ele devolveu verba recebida pelo Ministério, porque ele achava que o Brasil os atletas brasileiros não tinham nível técnico para competir internacionalmente. Pô, manda vir, com essa grana, manda vir um técnico cubano aqui, já que nós estamos com essa alegria toda com os cubanos, manda vir um técnico cubano aqui para ensinar levantamento, os caras são bons, né? Paga um técnico para vir aqui, ou paga um cara que tem um certo nível técnico para competir fora, para adquirir experiência internacional, vai devolver dinheiro para o Ministério do Esporte? Não sabe, isso é incompetência administrativa. Financia, cria eventos populares de levantamento de peso, compra um espaço na televisão, não é possível, né? Faz alguma coisa. Tá, então desliga. Então essas coisas também são muito decorrentes da incompetência administrativa, né? Eu vejo que o atleta brasileiro, de modo geral, ele é muito prejudicado pela incompetência dos administradores que existem. São poucos também, porque tem que considerar o seguinte, os caras não ganham nada. É feito por puro diletantismo, né? O presidente, ou mesmo os diretores de uma entidade desportiva amadora, eles não recebem nenhum pagamento pelo trabalho deles, né? Agora, já que o cara está lá para fazer alguma coisa, faz, né? Então cai fora desse lugar para o outro, né? É o que eu sempre faço, né? Eu não quero mais, vai você lá, né? Agora, se eu estou na testa da administração, eu vou dar o melhor de mim, ou então eu vou embora. Então, pessoal que não tem vontade, ou não gosta, ou não tem competência, ou por alguma razão qualquer não está fazendo o trabalho que deveria fazer, sai fora, abre espaço para outros. Agora, isso eles não fazem, principalmente quando é a nível olímpico. Por quê? Mesmo no básico, tem gente que não tem condição de administrador, e está lá como administrador, só que não administra, né? No powerlifting. E o mesmo acontece em todos os outros esportes, não é exclusividade nossa, né? Tem os caras que têm bom poder de administração e tem outros que não têm. Estão lá, acontece que o cara está lá por causa do cargo, às vezes, né? Que o cara nunca vai ser presidente de porra nenhuma, né? Mas é presidente da federação tal. Não faz nada, mas é presidente. Para ele é bonito isso aí, né? Status, dá um certo, né, poder. Eu acho que é isso aí. Porque eu vejo o dirigente esportivo, digamos, o presidente de uma federação esportiva, amadora, como o principal responsável, né? Não como o cara que é o todo-poderoso, mas sim o principal responsável, ou o principal irresponsável, né? Então, o cara que está num cargo desse tem que justificar para os atletas e demais, até mesmo para o público e para a população, o porquê que ele está lá, né?
E, infelizmente tem gente que fica lá, apodrece lá e continua naquela mesmice, aliás, nem aprende com o passado, porque o que é o passado? O passado nada mais é, na minha opinião, do que um espelhinho retrovisor que você usa para dirigir para frente, né? Então você dá uma olhadinha, né? E você tem que olhar o que vem atrás para você poder ir para frente. E assim é o passado, né? Não é para ficar vivendo de glórias do passado, mas usar o passado para melhorar o presente e o futuro, né? Mas os caras não fazem nem isso. Falando nisso, Eugênio, você sente, às vezes, que as pessoas estão um pouco reinventando a roda? Isso boa parte do que você contou aqui isso que é direto. uma coisa que já foi feita. Mas quando é fazer uma coisa que já foi feita e era boa, por que não, né? Agora, o pior é que os caras ou colocam uma grande novidade, o que não é, né? Ou fazem, reinventam o mal, né? Você consegue fazer o mal que já foi feito no passado, pô. Então, é como se diz, né? Se eu nascesse de novo, eu ia cometer os mesmos erros, porém com mais classe, com mais categoria, né? Com mais charme, né? Então, já que vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer, mas vamos fazer com mais classe, com mais categoria, né? Com mais charme, né? É assim que eu vejo. E depois também no Brasil e nos outros países, não é só o Brasil, mas no Brasil, já que nós estamos aqui, não existe uma administração esportiva, não existe uma política de esportes no Brasil. O que existe no esporte no Brasil é trampolim para político, fazer discurso em cima de um cara que conseguiu ser campeão olímpico às custas dele, da família e dos amigos. Como a gente vê às vezes acontecendo, como um nadador aí e tal, que teve que sair do país e tinha grana, ou foi financiado pelo pai, pela família, pelos amigos, e aí então é trampolim político. Ou em cima do futebol profissional, né? Então não tem uma política esportiva no Brasil, né? Não existe. Nós somos o país que menos produziu em termos olímpicos, bem menos em termos olímpicos, 4 ou 8 anos antes da Olimpíada nós vamos sediar. Você pode pegar a perspectiva, isso aí não precisa pesquisar muito. Pega a retrospectiva, todos os países sediaram as Olimpíadas 4 anos depois ou 8 anos antes, a atuação deles. Nós vamos continuar fazendo ridículo. Mas você não tem condição nenhuma de sediar não tem nenhuma estrutura para isso, não tem política, não tem financiamento. As poucas tentativas que foram feitas nisso acabou dando em nada. Aí vem o seu Lula desfilhando de moralista, quando tirou lá o bingo, os bingos, né? Os bingos que estavam de certa forma ajudando o esporte. É só policiar isso. Não, anticorrupção, imagina quem é, ele assinando com a bandeira moralista e tirou. Ele puseram nada no lugar. Puseram o quê? Puseram essa auxílio ao atleta, né? Bolsa Atleta, que funciona mal para burro, né? E além disso, muitos dirigentes esportivos concordam que a Bolsa Atleta é uma forma o cara se acomoda naquilo. Ele se acomoda, não é um estímulo. O estímulo seria, para o esporte, seria ter mais, por exemplo, nós estamos às vésperas de umas Olimpíadas aqui no Brasil, quando é? 2016? Não, 2016? 2016. Nós temos todos os nossos centros esportivos educacionais, todos, sem exceção, sucateados. Ibirapuera sucateado, Jorge Bruto sucateado, o Babi Banione sucateado, dos que eu conheço, sucateado, sucata. Até mesmo clubes como o Tietê, por exemplo, que tem a primeira piscina olímpica da América do Sul, se não me engano, está fechando. A prefeitura diz que não tem condição de cuidar. Pô, que país olímpico vai esperar o quê de Olimpíada? Não tem nada. Então não existe política. Então esse é um grande problema, né? Isso é o principal problema. Isso te dá pessimismo, Eugênio? De ter feito um monte de coisa ou você acha que está plantado uma semente
Eu sinceramente, eu estou pegando um pouquinho não, um pouquinho bastante de asco, sabe? Com relação ao comportamento do pessoal, principalmente do fisiculturismo, sabe? Esses caras estão acabando de enterrar o que existia ainda de bonito, de belo, de edificante. E isso aí também é com os outros. O esporte está deixando de ser, perdendo a sua essência, né, amadora, aquela coisa antiga que o cara competia por amor, né? Hoje os caras chegam e falam assim, esse esporte é muito caro. Puta que pariu, não tem nada mais barato, só se for para correr na rua. Quando você olha pro Rubens, pra mim, você não fica meio otimista, não? Bom, são sempre as ilhas, né, de esperança por aí, né? Você, Rubens, o próprio Rodrigo, super dirigente. Tem vários aí que eu poderia citar, mas eu digo o comportamento dos caras em geral, dos atletas principalmente, com exceções também, claro, né? Nós temos aí alguns excelentes pessoas, figuras humanas, né? Mas a grande maioria tem um comportamento asqueroso até, sabe? Faz com que a gente às vezes até se envergonhe um pouco, né? Se esconda um pouco para os caras não pensar que é da turminha dele, sabe? É preocupante isso aí, né? Mas felizmente, você lembrou bem, né? Felizmente nós temos várias pessoas com cérebro, né? Músculos com cérebro que seguem aquela escola de decência, de moralidade, de treinamento sério, treinamento duro, que compete por prazer, né? Porque, quando o cara fala assim, é um esporte muito caro e fica reclamando que não... Reclama que o whey não presta, reclama que não tem patrocínio, que o esporte é caro, que não sei... Esse cara é um vagabundo. Sabe? Ele não é um atleta, ele é um vagabundo, ele quer ficar em casa dormindo, comendo, indo para academia para treinar meia hora com uns pisinhos ridículos e quer ser patrocinado. Aí reclama que não dá rendimento por causa que o whey do Brasil tem má qualidade. Pô, os caras, há poucos anos atrás, os caras conseguiam coisas impressionantes sem sequer qualquer suplemento. Quer dizer, é caro o quê? É caro as drogas que ele quer comprar para poder compensar a vagabundice dele de não treinar, né? A folga do cara não querer trabalhar. Pô, todo mundo trabalhava e era campeão, né? E ainda acontece isso hoje. Os caras trabalham, muitos trabalham da própria área, ou seja, fazem o que gostam, então não precisa nem trabalhar porque faz o que gosta, né? Mas, pô, né? Os grandes campeões do passado deixaram história no esporte, em todos os esportes, o nosso não é exceção, que marcaram, escreveram páginas belíssimas do esporte, eram todos amadores, todos trabalhavam, todos treinavam em momentos que eles tinham folga, eram pessoas que eram chefes de família, ou enfim, bons filhos, bons pais, bons maridos e trabalhadores honestos, íntegros, saudáveis e tal. Então hoje não é mais assim, por quê? Tá, tem uma mentalidade aí, até eu sou meio contra, sou bem contra o tipo de embrutecimento do cara, porque o cara tem músculos grandes ou eventualmente uma força que nem sempre acontece, então ele fica embrutecido, né? No pain, no gain. Pô, isso aí é de 1500 e pouco se dizia isso aí. Em 1600 e pouco tinha esse slogan já no dicionário de ditados não sei de quem. Mas isso aí se refere a outra coisa, passaram para o esporte. Quer dizer, o cara busca a dor como para sentir prazer na dor, isso é sadomasoquismo. Isso é sadomasoquismo. O treinamento tem que dar prazer. Você não sente prazer quando você levanta peso? Tem que sentir prazer, não sentir dor, sofrimento. Enquanto você está aí no domingo, batendo papo, tomando uma cervejinha, eu estou aqui sofrendo na casa da dor, não é mais academia, é a casa da dor. Olha que ponto os caras chegaram, palhaçada, né? Isso não dá. Claro, é uma minoria, mas é a minoria que dá ibope, né? E acaba contaminando os outros.
casa da dor. Eu já vi cara falar, cara, onde você vai? Eu vou pra casa da dor, vou sofrer. No pain no gain. Claro, se vocês dão no pain no gain, quer dizer o quê? Que você sem sacrifício, sem dedicação, sem esforço, você não ganha nada. Isso resume, isso é tudo, metafórico. Agora os caras não, os caras vão pra academia querendo sofrer. Eu vejo aqui os caras, um monte de uns caras lá batendo peso e urrando e gritando. Eu falei, pô, o que são esses caras que estão treinando? Eu cheguei lá, estavam fazendo um pezinho ridículo. Eu falei, pô, isso aí é peso para fisioterapia. E peso que eu, com 70 anos, uso e se bobear, uso mais. Vocês tinham que fazer esse escarcel todo? Pô, sabe? Se o cara tá usando um puta no pesão, tudo bem, né? Mas, pô... E assim, e os caras grandão, né? Você acha o máximo, né? Aí vai treinar com os caras, o velhote, eles não aguentam. Mas então, hoje tem muito disso aí, né? Primeiro no fisiculturismo tem isso, o cara treina 20 minutos, 2, 3 vezes por semana, aí gasta um dinheirão com whey, com esteroides, né? E reclama que não tem patrocínio, né? Eu falei, pô, mas o que é isso? O que está acontecendo? Então, é uma coisa que preocupante para o futuro, né? E não, porque nos Estados Unidos é a mesma coisa, fora os budismos, né? Como é que chama? Os budismos do kettlebells, por exemplo. Os caras querem brincar com kettlebells. Brincar, pô, é para treinar também, né? Os caras querem brincar. Já tem dificuldade, é muito difícil. Grandes centros de treinamento nos países eslavos, kettlebell continua sendo um negocinho à parte lá. Né? Esse budismo chegou até lá, pelo menos, né? Sempre existiu, né? Continua existindo. Então, Eugênio, assim, para fechar a coisa, aquele papo que a gente sempre fala, aquilo que sempre funcionou, continua funcionando. Funcional é funcional. O que sempre funcionou, continua funcionando. Não precisa inventar mais nada, porque as bases do treinamento já foram instituídas em 1940, 40 e pouco, né? Tanto para o fisiculturismo como para o levantamento de peso, etc. Claro que, como nós somos essencialmente diferentes um do outro, né, nós não podemos simplesmente aplicar o mesmo em distintas pessoas. Isso, qualquer treinador com conhecimento mediano sabe disso. Cada pessoa é a parte, né? Tanto em termos de treinamento, como em termos nutricionais, etc. E isso muda de indivíduo para indivíduo, mas o que se fazia em 1940, 50 e dava certo, continua funcionando hoje. Tem muita diferença, né? Alguma outra coisa que você queira falar para... Tem uma última pergunta, talvez. Analisando toda a sua história, como, em uma palavra, como você a define? Uma palavra. Paixão. Paixão. Eu sou um apaixonado. Eu não trabalho desde 1963. Desde 1963 eu não trabalho, devido a fazer o que eu gosto. Eu sou um apaixonado por isso. Eu fiz, acho que eu fiz tudo o que poderia ser feito dentro do esporte, né? Pelo menos desse esporte. Eu fui atleta, fui professor, treinador, fui empresário, produtor de revista, editor falta só os meus livros, né? Eu fiz de tudo, né? Dirigente esportivo, né? E pai dos outros esportes. E fundei várias, acho que mais de 10 federações no total, enfim. Eu fiz sempre com muita paixão tudo isso aí, né? Sacrifiquei uma série de outras coisas muito importantes para poder estar fazendo isso, né? E não me arrependo de nada do que eu fiz em nenhum momento e faria tudo novamente, os mesmos erros, inclusive, mas com mais charme.
com mais classe, não os caras querendo fazer a mesma coisa, pior, né? E não, né?